noite, bem-vindos ao Conexão Angola. Eu sou o Ivan Falcão. Vamos analisar a geopolítica com os nossos habituais convidados. Wellington Calazans está na Suécia e também aqui em Luanda está o professor Almeida Henriques. Vamos abordar os temas voltados à geopolítica nas últimas, ou seja, os temas mais debatidos na mídia ao longo da última semana estarão aqui em análise. Desde já, deixa-me saudar os nossos convidados. Vou começar pelo Wellington Calazans. Muito boa noite, Wellington. Bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan Falcão. Boa noite, professor Almeida. E a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre um prazer estar aqui. Muito bem, vamos então começar já olhando para aquilo que é as últimas de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, que tem avançado e recuado nas políticas de taxas de importação. Vamos começar por aí, pela esta governação de Donald Trump. Wellington Calazans, o Trump tem recuado e avançado naquilo que diz respeito às políticas de taxas de importação. Estes comportamentos poderão influenciar muito na economia global? Ivan, sem dúvida alguma, né? Porque a economia ela só pode ser bem-sucedida quando há um ambiente de estabilidade. E, como você mesmo descreveu tão bem aí, essas políticas de tarifas de Trump, ela tem paralisado o cenário global, especialmente esse mês. E tanto a economia como o comércio exterior carecem, né, de um ambiente de certeza. Ou seja, quando há essa insegurança, isso produz um ambiente em que as empresas e países que são parceiros dos Estados Unidos, inclusive, estejam sem rumo neste momento. Então, no início do seu segundo mandato, o presidente Donald Trump, ele reacendeu tensões comerciais, que são internacionais por extensão, em decorrência da abordagem contraditória nessas políticas de tarifas que ele tem levantado a todo instante, que combinam agressividade econômica também com recuos estratégicos. E neste vai e vem de Donald Trump, suas ações não apenas estão redefinindo de uma maneira muito negativa as relações com parceiros próximos, como Canadá e México, para citar apenas alguns, mas também intensificaram atritos com a China, que a todo custo tenta não confrontar os Estados Unidos para que o ambiente não seja agravado, assim como a União Europeia. Então, esse cenário aí decorre do fracasso dos países membros da NATO na guerra contra a Rússia na Ucrânia, como falávamos há muito tempo que iria acontecer, porque em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, os planos de derrotar os russos para depois dividir a riqueza da Rússia falharam, foram planos fadados ao fracasso. Então, a necessidade de cobrar mais dinheiro dos países membros da NATO, a urgência de Donald Trump em apresentar resultados internamente para evitar uma frustração dos norte-americanos que deram a ele uma maioria esmagadora nas urnas, especialmente os seus eleitores, porque ele agora é presidente de todos, mas as repercussões no tabuleiro geopolítico com Canadá, Pequim, União Europeia, tudo isso é produto de uma nova tentativa de renascimento dos Estados Unidos enquanto potência, porque não deixam de ser potência, mas é preciso aprender a conviver com o estatuto de não ser mais a potência única dentro de um ambiente de multipolaridade que o planeta vive. Então, por exemplo, no dia 4 de março, 4 deste mês, Donald Trump impôs uma tarifa de 25% sobre importações do Canadá e México, sob a alegação de proteger indústrias domésticas. Essa medida, que fez parte de uma estratégia do American First, ela tratou as relações internacionais como um jogo de soma zero, até pela abordagem arrogante e desrespeitosa como o Donald Trump fez, né? Ele comunicou isso publicamente, um total desprezo
aos seus parceiros. Ninguém está pedindo favor aos Estados Unidos da América. Os norte-americanos também dependem de importações. Por isso, nós falávamos muito antes das eleições que se Donald Trump realmente aplicasse essas políticas, os danos também seriam sentidos dentro dos Estados Unidos da América, porque é um país que desmontou a sua indústria e depende muito da importação. Se ele passar a taxar todo mundo, ele vai punir muito mais o povo norte-americano e a economia norte-americana do que especificamente aquele país que ele promete qualquer tipo de taxação. Então, Ivan, eu ia falar David aqui pelo hábito aqui de ter o David no programa, mas hoje é o Ivan Falcão que está aqui com a gente. Então, para além disso, esse massivo número de decretos executivos, não é só até o dia 25 deste mês foram 103, isso revela aí uma governança que dá prioridade total à velocidade sobre a consistência, o que aumenta essas incertezas e sucessivos erros. Por quê? Aquela ideia de país democrático, que tem um parlamento, que tem um Senado para aprovar determinadas ações estratégicas, praticamente concentra o poder nas mãos de um presidente da República que, a todo instante, pratica surpresas, não é? E isso, para o ambiente econômico e comercial, tem sido um verdadeiro desastre. Eu defendo que um presidente de um país tenha autonomia para tomar as decisões, porque ele foi eleito para isso, para evitar ser escravo ou refém, não é, de parlamentos. Isso, para mim, é muito claro. No entanto, se houver o abuso disso, nós estamos diante não de uma democracia, não é? E apenas para que possamos sair um pouco aí de Canadá e México, como eu falei, a China tem observado essas movimentações com ceticismo, porque Pequim afirmou que as suas políticas comerciais dependem das ações de Trump, mas mantém uma postura defensiva. A insistência norte-americana de manter tarifas elevadas, ela apenas revela uma visão unilateral que ignora uma interdependência dos Estados Unidos em relação à China. E, como eu falei, o contexto de multipolaridade, ele é irreversível. Se Donald Trump tentar lutar contra isso, ele será engolido. Especialmente porque os Estados Unidos não produzem tudo que necessitam consumir. Por isso, eu vejo com bastante preocupação este cenário de insegurança, porque há um sério risco de que Donald Trump acabe por minar décadas de cooperação transatlântica, especialmente se a União Europeia decidir responder com medidas simétricas, como já sinalizou, o que vai piorar a vida dos cidadãos dos Estados Unidos, dos países europeus e de todos os parceiros que terão que revidar a essas investidas de Donald Trump. Wellington, o presidente brasileiro, Lula da Silva, revelou hoje que o Brasil vai tentar negociar ao máximo e pode recorrer à Organização Mundial do Comércio relativamente às taxas dos Estados Unidos da América. É uma prova de que Lula está totalmente desconectado da realidade. Observe o que a China está falando. A China sabe do poder que ela tem. O Brasil sabe do poder que ele tem. O problema é a fragilidade política de Lula, não é? Que visivelmente não tem peito para desafiar determinadas medidas que são completamente unilaterais dos Estados Unidos da América. Países menores como o Panamá e países no mesmo nível, talvez, aí do Brasil, como o México, não é? Desafiaram essa postura de Trump. E é dessa maneira que tem que ser feito, porque Donald Trump não pode simplesmente romper acordos e achar que todo mundo pode ser submetido às suas ideias inesperadas. Então, Lula fala sobre diálogo e Organização Mundial do Comércio como se isso fosse resolver alguma coisa. Ele sabe que não resolve, mas é só uma maneira de fingir que é uma pessoa, um estadista que está preocupado com questões globais. Não é nada, é assim, tudo teatro. Eu ando cansado dessa apatia, dessa falta de postura, de dizer não na hora certa, de dizer sim na hora certa, porque isso enfraquece um país como o Brasil, que está perdendo o grande bonde da história,
nesse momento em que o mundo está em crise, ele poderia se despontar como um país realmente capaz de desenvolver diversos setores, mas, infelizmente, né, como brasileiro, eu tenho que testemunhar uma sequência de presidentes débeis, já que você falou sobre o Brasil. E também vou estender esta mesma questão para Wellington Calazans, relativamente a esta visita do vice-presidente dos Estados Unidos que desembarcou na Groenlândia, território que Donald Trump ameaça anexar. Wellington Calazans, que significado pode ter esta visita do vice-presidente norte-americano? Bem, são vários sinais aí. Primeiro, eu concordo com o professor Almeida quando ele fala que também é mais uma provocação para justificar uma eventual saída da NATO, né? Porque os Estados Unidos precisam descolar desse peso que representa hoje a NATO para o seu orçamento. Todas as medidas que estão sendo tomadas como contenção de despesas nos Estados Unidos decorrem desta dificuldade econômico-financeira que o país vive, mas que a imprensa, parte dela, insiste em esconder que ela exista, né? E algum ensaio também do Pentágono para preparar uma guerra no Ártico passa por isso. Os Estados Unidos têm uma base na Groenlândia, uma base militar, que é a de Puttvik, mas os dinamarqueses estão extremamente revoltados com esse tipo de postura norte-americana de dizer que irão tomar a Groenlândia porque é fundamental para a segurança global e etc. Como todos os argumentos dos Estados Unidos para tomar posse do que é dos outros. Agora, Ivan, eu vou falar uma coisa aqui, que eu já falei há mais de 3 meses, quando esse tema surgiu, né, logo no começo do início do governo Trump, desse novo governo, segundo governo dele, eu falei o seguinte: de nada vai adiantar os Estados Unidos tomarem posse da Groenlândia se não dispõem de armas compatíveis com as armas russas e chinesas, que são partes interessadas naquela região. Chegando mesmo os russos a oferecerem ajuda à Dinamarca, atenção, né? Como a geopolítica é interessante, caso a Dinamarca precise de ajuda para manter a Groenlândia sob sua posse. Por quê? Os Estados Unidos não dominam a tecnologia hipersônica. Esquecer isso, nesse contexto de guerra que está sendo vivido, as pessoas aí começam a resgatar, sabe o quê? Frotas marítimas dos Estados Unidos, que foram armas de dissuasão de não sei quantas décadas atrás, que hoje são banheiros que flutuam ali, que os Houthis afundam, entendeu? Então, esse tipo de coisa, vai querer a Groenlândia para quê, se não tem como se defender ou não tem como atacar, porque não dispõe de armas? Eu acho que os Estados Unidos deveriam ter, né, a sabedoria de recuar, investir em ciência, educação e tecnologia, para que pudesse fazer frente de verdade, porque senão vai passar vergonha no campo de batalha, como a gente está passando. Então, não mete medo essa questão da Groenlândia, para além dessa briga aí de Dinamarca, NATO, da Europa contra os Estados Unidos, que é tudo decorrente do fracasso na Ucrânia. Tudo que estamos falando aqui é por causa da derrota na Ucrânia. Não existe a briga dos Estados Unidos com a Europa hoje, é para saber quem fica com o que sobrou da Ucrânia, o espólio da Ucrânia. É porque a imprensa fica maquiando, criando termos lindos. A imprensa que disse que a Rússia não tinha armas e que fabricava armas com chip de enceradeira e de máquina de lavar, hoje está dizendo que a Europa tem que ter um exército muito forte para fazer frente ao poderio bélico da Rússia. É essa mesma imprensa. Então não dá para levar esse pessoal a sério, Ivan. Wellington, fique mesmo por aí, porque vamos entrar para este outro painel que tem a ver então com esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos aos desenvolvimentos da última semana relativamente a este conflito europeu. As negociações têm revelado a falta de confiança entre as duas partes. É da mesma opinião, Wellington? Eu acrescento aí a falta de confiança entre todas as partes. Certo? Nós poderíamos falar tranquilamente que essa guerra, Rússia e Ucrânia, está presa no labirinto das negociações. Porque mesmo sendo uma guerra que completou 3 anos no mês passado, ninguém pode negar que, graças aos recentes movimentos em Riad,
a tensão permanece num impasse que aproxima muito mais o quarto ano do que o fim da guerra, por causa dessa desconfiança mútua entre todos os atores envolvidos. Enquanto os Estados Unidos afirmam que as conversações para a paz decorrem bem, as exigências crescentes de Washington sobre a Ucrânia e a estratégia de Volodymyr Zelensky de equilibrar relações entre União Europeia e Estados Unidos vão revelando aí fissuras profundas no tabuleiro geopolítico. E com isso, Ivan, as negociações seguem estagnadas, pois é nítida a falta de confiança entre as partes e os interesses conflitantes continuam a ser um obstáculo à paz. As tentativas de diálogo entre Rússia e Ucrânia esbarram numa desconfiança estrutural. Desde 2022, as rodadas de negociações fracassaram, com ambas as partes transferindo a culpa pelo impasse, especialmente em 2022, quando Boris Johnson garantiu à Ucrânia que, não assinando um acordo de paz que estava definido, logo no terceiro dia da guerra, a Ucrânia receberia todo o apoio e venceria a guerra. E aí foi o ponto final com a Rússia já ali no começo. Então, calejado por causa dos acordos de Minsk, Putin insiste que Zelensky não tem legitimidade para negociar, enquanto o presidente da Ucrânia, que está com o mandato vencido, rejeita qualquer diálogo com representantes russos, afirmando que só negociaria com setores russos que têm uma visão para acabar com a guerra, considerando a retomada dos territórios que foram conquistados pela Rússia no campo de batalha, algo que não irá acontecer. Então, essa dinâmica, aí somada à ausência de garantias de segurança, mantém esse conflito no limbo, especialmente com a dupla face da mesma moeda, com os Estados Unidos dividido entre o apoio militar e os interesses econômicos. Como eu falei há pouco, os norte-americanos estão querendo o espólio da Ucrânia e agora apresentando isso como uma conta salgada que nós falávamos que iria chegar por todo o apoio que foi dado à Ucrânia, algo que Volodymyr Zelensky não aceita, porque ele disse que não era um favor, e sim um esforço coletivo. Ele acreditou nisso mesmo? Não é? Wellington, e hoje o presidente Volodymyr Zelensky, sobre o apoio dos Estados Unidos, reiterou que a Ucrânia não vai aceitar obrigações de dívidas passadas. Exatamente isso que eu estou falando, porque ele considera que não foi um empréstimo, e sim um esforço conjunto. Ou seja, o apoio monetário que os Estados Unidos fez não terá reembolso. Bem, o Zelensky está falando isso, né? Mas não se surpreenda se os norte-americanos se juntarem aos russos para tomarem rapidamente o que sobrou da Ucrânia e aí sim haver uma divisão entre Rússia e Estados Unidos e a Europa ficar chupando o dedo. Por quê? Não tem arma para fazer frente à Rússia, à Europa. Não vai ter condição de apoiar a Ucrânia para a manutenção da guerra. Então, olha, Ivan, como eu falei, não é apenas uma questão entre a incapacidade de diálogo entre Rússia e Ucrânia. Aqui é uma completa falta de possibilidade de construção de uma solução pacífica para a questão da Ucrânia. Porque todos os países estão querendo da Ucrânia uma conta, não é, paga por tudo que fizeram. E isso não vai ser possível. A Ucrânia tem um bolo muito menor do que a gula de todos os atores que querem, não é, morder um pedaço da Ucrânia. Falando numa linguagem bastante popular, é dura essa linguagem, mas é porque eu preciso, aqui no Conexão Angola, trazer para o nosso público algo que fuja do eufemismo cínico, não é? Que permitiu, durante 3 anos, dizer que a Ucrânia estava em condição de fazer frente à Rússia, quando nós aqui falávamos, já perdeu a guerra. Você recorda isso? Exato. Está aí. Então, quem estava certo? Conexão Angola. Então, você que está assistindo, falo aqui com muita tranquilidade.
Os países da Europa não se entendem com os Estados Unidos, porque o que Trump quer para os Estados Unidos na Ucrânia é o mesmo que a Europa quer. Enquanto isso, ficam aqui da Europa demonizando a Rússia para manter um argumento de que é necessária esta guerra para enganar as populações, enquanto Donald Trump começa a preparar um cenário de que é possível dialogar com Putin, porque ele sabe que, ao fim e ao cabo, ele vai ter que se juntar à Rússia para recuperar o que foi investido nessa guerra. Essa é a situação. Wellington, e entretanto hoje a Rússia reivindicou a captura de 2 aldeias ucranianas e atacou Dnipro. Os ataques continuam da Rússia. Todos os dias a Rússia continua invadindo e conquistando. E isso vai aumentar o poder de barganha da Rússia, porque quem conquista é quem está ganhando, e quem ganha impõe as condições para os acordos de paz. Esta é a situação. Aqui é uma análise fria, dura, mas que foi prognosticada há 3 anos e que, lamentavelmente, não é, com todo o pessimismo para a Ucrânia, que está sendo consolidado a cada dia. Muito bem, Wellington Calazans, já voltamos para um outro tema a abordar no Conexão Angola, nesta edição de sábado, 29 de março. Wellington Calazans, e também mesmo para terminar este tema voltado a este conflito na Rússia, gostaria de colocar-lhe esta questão. Há várias semanas que os Estados Unidos da América tentam negociar separadamente com Kiev e Moscovo um cessar-fogo no Mar Negro e aos ataques contra infraestruturas energéticas na Ucrânia e na Rússia após mais de 3 anos de combate. O que é certo mesmo é que destas várias semanas não se chegou ainda a um cessar-fogo. Acredita que está a ser um fracasso essa mediação para a paz entre a Rússia e a Ucrânia dos Estados Unidos? Olha, com certeza sim, porque não existe cessar-fogo que as armas sejam permitidas em qualquer tipo de circunstância. Cessar-fogo é cessar-fogo. Mas existe cessar-fogo parcial, né? Alguns especialistas aí estão falando isso, mas o cessar-fogo parcial é por uma questão de tempo e não de intensidade de conflito. Isso não existe. Então, é preciso que um cessar-fogo sincero ocorra para que um ambiente de paz seja lançado como um embrião e que, finalmente, o entendimento possa ser encontrado. Porque, Ivan, lamentavelmente, nós estamos aqui testemunhando o que aconteceu no início da Primeira Guerra Mundial, né, quando os países estavam brincando de guerra e acabaram com uma guerra de proporção mundial. Isso não pode acontecer de novo, ainda que todas as características desse conflito já apontam para uma guerra que não é mais somente da Ucrânia. Observe que diversas outras guerras regionais põem em confronto direto os mesmos atores antagônicos desta guerra que acontece em solo ucraniano. Então, essa pergunta sua, ela é extremamente fácil de responder, Ivan, porque, como você mesmo falou há pouco, a Rússia continua no campo de batalha conquistando territórios. Por outro lado, a Ucrânia tem ainda o recurso de atacar especialmente áreas residenciais civis com drones, que foi o que restou para a Ucrânia, e continua fazendo isso como uma maneira de tentar jogar a opinião pública contra Vladimir Putin, né? É importante enfatizar que, enquanto a União Europeia avalia os riscos do acordo dos Estados Unidos com a Ucrânia, a comunidade internacional deveria reconhecer que uma paz duradoura vai exigir muito mais do que a suspensão do envio de armas ou recursos de guerra.
vai exigir confiança, algo que não existe hoje, e que o professor Almeida foi muito feliz quando destacou isso. Até lá, a Ucrânia vai permanecer num jogo de xadrez, onde cada movimento pode ser o seu último dia de vida. Muito bem, vamos passar já para o terceiro e último tema para esta edição do Conexão Angola. E vou continuar mesmo aí com Wellington Calazans. Vamos olhar então para a crise no Médio Oriente. Israel intensifica os ataques sobre territórios palestinianos. Wellington Calazans, num conflito quase que parecido com a Rússia e a Ucrânia, que há tentativa de cessar fogo, mas o que é certo é que no terreno não se verifica este cessar-fogo. Olha, há uma escalada do conflito no Médio Oriente, ao mesmo tempo em que ocorre o silêncio cúmplice do mundo. A crise no Médio Oriente atingiu níveis catastróficos, com Israel intensificando ataques aos territórios da Palestina, em Gaza e na Cisjordânia em especial, aprofundando uma crise humanitária já inaceitável. Sob o pretexto de libertar reféns, combater o Hamas, tudo isso que sabemos que não é verdade, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu segue a ordenar ofensivas militares que têm ceifado milhares de vidas de civis, destruindo infraestruturas essenciais e empurrando a população da Palestina para a beira do colapso. Enquanto isso, a comunidade internacional assiste, na sua grande maioria calada, a um cenário que muitos já classificam como genocídio. Netanyahu, com seu discurso belicista de fogo pesado, não apenas tem ignorado o direito internacional, como tem instrumentalizado a tragédia de reféns de Israel para justificar uma guerra desproporcional. Essa sua estratégia, que inclui bloqueios totais, deslocamentos forçados e ataques às zonas residenciais, tem revelado uma clara política de terra arrasada e de limpeza étnica. As Nações Unidas e diversas organizações humanitárias alertam que 400 mil pessoas na Palestina estão à beira da fome em Gaza, vítimas de uma estratégia que combina cerco militar e negação de ajuda. Enquanto isso, manifestantes de Tel Aviv protestam contra a quebra unilateral do cessar-fogo por Israel, o que não deixa de ser uma boa notícia, porque isso expõe fissuras internas em um país cada vez mais isolado e que constrói o próprio destino de tensão permanente internamente e com os países da região. Essa apatia da comunidade internacional é igualmente condenável, Ivan, porque, por exemplo, os Estados Unidos são o principal aliado de Israel e está limitado a discursos genéricos sobre solução de deslocar povos, criar uma espécie de condomínio uma em rivieira, Gaza, né? Uma rivieira. Eu trouxe uma nova palavra para facilitar a compreensão aqui do nosso público, enquanto as armas e financiamentos seguem fluindo para o conflito. Então, as nações europeias também, mesmo diante de evidências de crimes de guerra, hesitam em pressionar Netanyahu, temendo talvez represálias diplomáticas, já que o lobby de Israel é muito forte, não só nos Estados Unidos, como em outros países, o que deveria ser entendido como corrupção, políticos que se vendem. Lobby é nada mais, nada menos do que políticos que se vendem. Vamos traduzir aqui para o nosso público. Então, essa inação daqui também da Europa transforma o mundo em cúmplice de um sistema que privilegia interesses geopolíticos sobre vidas humanas. O resultado é uma região à beira de uma explosão generalizada. A escalada de hoje não é apenas um conflito israelo-palestino, mas uma guerra por procuração que envolve o Irão, o Hezbollah e diversos grupos aliados, como os Houthis do Iêmen, e a recente mobilização de centenas de milhares em Sanaa, no Iêmen, e no Irão, em Teherã, na capital,
no Dia Internacional de Quds, simboliza um sentimento coletivo de resistência que transcende fronteiras. Israel vai se isolando na região, criando um monstro em torno dele mesmo. Os norte-americanos sabem que a logística para uma guerra no Médio Oriente, para além dos resultados comerciais, econômicos e diplomáticos, serão os piores possíveis, e tudo isso numa escalada muito perigosa, porque os manifestantes já não condenaram hoje, por exemplo, apenas Israel, mas também os Estados Unidos, o que expõe como a agressão de Israel uma alimentação de narrativas que nada mais são do que preconceituosas ou messiânicas. E essa solidariedade regional, embora legítima, ela pavimenta uma hostilidade crescente contra Israel e seus aliados e pode levar a uma guerra mais ampla, com consequências imprevisíveis para a estabilidade global. Netanyahu, quando prioriza a violência em relação às possibilidades de diálogo que foram abertas, ele não apenas tem semeado o ódio, mas também tem preparado o terreno para um futuro ainda mais sombrio para Israel. Por falar em semear o ódio, Wellington Calazans, estas manifestações que se registram em Tel Aviv estão, de alguma forma, a beliscar a popularidade de Benjamin Netanyahu? Olha, a popularidade, de Benjamin Netanyahu, ela não existe, Ivan. Ele é uma pessoa odiada dentro de Israel. O que acontece é que existe repressão contra qualquer movimento que se opõe a ele. Benjamin Netanyahu está ali num arranjo consequente do ataque de Israel contra o próprio povo no dia 7 de outubro, que deu o início a essa nova investida de Israel contra o povo da Palestina. Benjamin Netanyahu, ele está ali condenado, ele é um político corrupto condenado pela justiça e agora está perseguindo juízes e promotores que querem dar sequência ao seu julgamento. Ou seja, tudo em Israel, como democracia, o sistema político em funcionamento, é mentira. Não existe hoje nenhuma liberdade. Essas pessoas que foram às ruas de Israel protestar contra a quebra do cessar-fogo unilateral de Benjamin Netanyahu são pessoas que estão correndo sério risco de vida, porque ele é capaz de matar o próprio povo e já deu provas disso no dia 7 de outubro, quando matou a maioria daquelas pessoas que estavam naquele evento festivo, que reacendeu tudo isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, Ivan, é simplesmente muito fácil resolver esse problema. Basta os Estados Unidos fecharem as torneiras de apoio a Israel e rapidamente Benjamin Netanyahu será reduzido ao tamanho que ele é. Muito bem, Wellington, e ainda mesmo sobre este conflito no Médio Oriente, os palestinianos dizem que em 2 dias vai faltar quase tudo, a situação humanitária agrava-se de hora em hora. Como eu falei, é um projeto parte militar e parte de que os sul-africanos chamam de genocídio. Existe aí uma clara intenção de limpeza étnica de Israel em relação ao povo da Palestina. O mundo não poderia aceitar que isto estivesse em curso. É revoltante estarmos aqui assistindo a tudo isso impotentes, porque são milhares de pessoas que irão morrer em 48 horas se essa ajuda não for liberada. E não há palavras para falar sobre isso. Eu peço até desculpas ao nosso público, porque mesmo quando nos colocamos distantes para que possamos fazer uma análise fria, honesta e sincera, não podemos perder a humanidade. E tudo que falamos aqui só existe por causa da vida. Se eu normalizo morte de milhares de pessoas, eu deixo de ter o meu bem maior, que é o valor à própria vida. Então, Ivan,
Estamos falando de uma pessoa que deveria estar num sanatório. Benjamin Netanyahu é um louco messiânico que deveria estar preso por corrupção num hospício, porque ele é louco. Não podemos normalizar alguém que pratica esses crimes achando que é superior, que é um povo escolhido numa terra prometida. Isso tudo é loucura. Ele precisa de tratamento urgente. Por falar em Benjamin Netanyahu, o próprio garantiu fogo pesado para a libertação de reféns, Wellington Calazans. Como eu falei há pouco, ele só sabe falar sobre fogo pesado, e fogo pesado para matar reféns. Porque se ele não sabe onde os reféns estão e vai se utilizar do fogo pesado, o refém também será vítima deste tipo de prática desastrosa e intencional, não é? De pôr fim a tudo. Se eles utilizavam antes o Hamas como argumento para matar crianças, mulheres e idosos, eles agora vão utilizar o fogo armado como solução para se livrar dos reféns e depois se vingar das mortes que eles mesmos provocaram, como foi no dia 7 de outubro. Estamos falando de pessoas sem nenhum tipo de sensibilidade ou respeito à vida do outro. É muito perigoso. Muito bem, Wellington Calazans, e a abordagem relativamente ao conflito no Médio Oriente. Vamos já agora para Wellington Calazans, olhar para esta breve que escolhemos para esta edição do Em Foco. Tem a ver com o Brasil. Wellington Calazans, Jair Bolsonaro formalmente acusado de tentativa de golpe de Estado. Vamos brevemente analisar este facto, não muito breve, porque ainda temos um bocadinho de tempo. O Wellington pode se estender um bocadinho. Ok, obrigado, Ivan. Só uma correção, a Conexão Angola. Eu sei que você está acostumado com o Em Foco. O Em Foco, exato. Conexão Angola. Mas é isso aí. Faz parte da grelha de programação aqui do canal de notícias. É verdade. Bem, o Supremo Tribunal Federal, STF, ele acatou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns militares de alta patente que estão sendo acusados de tentativa de golpe de Estado. Não é? Golpe de Estado sem armas, golpe de Estado praticado muito mais por um gesto de vandalismo de eleitores que foram influenciados na crença de que haveria fraude eleitoral, não é? Que tudo foi conduzido para que eles acreditassem nisso e depois eles foram abandonados na promoção de uma baderna, não é? Então, e eu falo isso com muita tranquilidade, Ivan, porque o método que está sendo usado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil hoje é o mesmo que foi usado pela Lava Jato para condenar várias pessoas, com o olhar totalmente distante do Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade, quando o juiz Sérgio Moro, né, prendeu e soltou quem ele quis, destruiu a indústria pesada do Brasil, inclusive de petróleo e gás, e os maiores empregadores do país. E depois, hoje, por exemplo, exatamente hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para manter a decisão que anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ou seja, então, aqueles que dizem hoje que essa acusação de que houve uma articulação, uma conspiração para um golpe, são aquelas mesmas pessoas que amanhã poderão ser vítimas de algum tipo de perseguição. Porque o que está acontecendo no Brasil é a judicialização da política. Os juízes não eleitos, eles estão assumindo todos os poderes. Eles determinam legislativo e executivo. E isso é muito perigoso, porque a soberania popular, ela, em tese, deveria existir na medida em que o povo teria o direito de escolher os seus representantes. Os eventos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram instituições, mostraram que é nítida no Brasil uma erosão na crença das instituições.
Era esta a questão que deveria estar em debate. Por que aquelas pessoas não confiam nas instituições brasileiras? É porque eles são bolsonaristas e não aceitaram o resultado apenas? Não, isso não é verdade. São pessoas que pediram, por exemplo, entre outras coisas, mais transparência eleitoral, pediram que o modelo eleitoral brasileiro fosse igual ao da Venezuela, que é um dos mais seguros do mundo, porque existe a comprovação tecnológica, digital e impressa, sem que o eleitor tenha o direito de tocar no papel. E é exatamente esse papel que ninguém pode tocar que permite que a totalização seja comparada através de amostras. E isso não ocorre no Brasil. Então, ficam debatendo mil coisas para que a transparência eleitoral não aumente e ficam falando sobre segurança da urna. Ninguém questiona a segurança de urna. O problema é que as eleições do Brasil, elas são totalizadas nos Estados Unidos da América, em servidores fora do país. Quem é que sabe o que é que está dentro daquele servidor? Não é? Então, aquelas pessoas, na crença de que o seu candidato ganharia, não aceitaram os resultados. Então, esse problema poderia ter sido evitado com mais transparência. No lugar disso... Wellington, e este julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente brasileiro, mancha, de certa forma, a justiça no Brasil? Mancha o próprio Bolsonaro também. Não, aí não existem virgens, Ivan. Bolsonaro é culpado pelo que aconteceu. Por que ele é culpado? Porque ele não teve a coragem de assumir a derrota ou de dizer que não aceitava a derrota. Ele terceirizou isso para pessoas que rezavam em frente a pneus, que pediram a extraterrestres que fossem salvar o Brasil. Você acredita numa coisa? E são essas pessoas que estão sendo rotuladas por esses juízes especializados em tudo, menos em justiça, há 14 anos, 15 anos, 20 anos de prisão. Isso é uma loucura, uma insanidade, é sanatório isso, o nome disso é sanatório. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com esses juízes aí do Brasil hoje é destruindo a crença do povo na justiça. As instituições ficam mais fragilizadas. E o Lula, que ontem foi vítima disso, deveria, num gesto de grandeza, convidar todos à racionalidade. Mas não, ele continua inflamando. Quem pede anistia tem culpa. Meu Deus, não é isso, não é uma questão de culpa, a questão é o que está em debate, essa é a grande questão. Será que aquelas velhinhas, aquele povo que foi para ali, baderneiro, que merece ser punido, merecia, sim, outro tipo de castigo, mas terrorista? Terrorismo é outra coisa, minha gente. Vamos usar a palavra na medida certa, porque não é? Esse mesmo pessoal que considera uma pessoa que rezou para um pneu, né, para reverter um resultado eleitoral, é chamado de terrorista, enquanto Benjamin Netanyahu não sofre nenhum tipo de represália. Então é preciso que tenhamos aqui uma certa lógica na crítica, na avaliação dos acontecimentos. O Brasil, lamentavelmente, está se perdendo por causa da corrupção, por causa da presença do narcotráfico nas instituições, por causa da defesa de interesses pessoais de políticos e de juízes, por causa da presença de agências internacionais que sabotam o desenvolvimento do país, e tudo isso está sendo sentido como reflexo nesse tipo de briga por questões menores, enquanto um país daquele tamanho não tem, por exemplo, uma linha férrea capaz de interligar o país para melhorar o escoamento dos seus produtos, entre outras coisas que aí eu gastaria um Conexão Angola inteiro falando sobre o que o Brasil pode fazer e que não faz há muito tempo por sabotagem interna e externa. Então, por isso eu faço a advertência aqui, Ivan, para devolver a palavra a você, de que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele precisa equilibrar o rigor jurídico que tem apresentado com a prudência política para não agitar as narrativas existentes que polarizaram o país. E este veredito do STF, ele pode ser um divisor de águas para a estabilidade política brasileira. Seria um bom momento de fazer uma reflexão e trazer o debate para a realidade e não para a insanidade.
Wellington, vamos aproveitar já também para deixares aqui o teu momento positivo e negativo da última semana. Olha, eu tenho como negativo o terremoto no Mianmar, né, onde mais de 1.700 pessoas, até a hora que eu fiz a apuração, de acordo com a imprensa estatal, morreram, porque o país foi atingido ontem num terremoto de magnitude 7,7 da escala Richter, que também teve reflexos na Tailândia e até mesmo na China. Isso é realmente algo muito triste, que eu vejo como negativo, apesar de ser uma questão, um fenômeno natural, não podemos tirar da conta de algo muito triste que aconteceu e foi exatamente na sexta-feira. E positivo, eu tenho como positivo a insistência de determinados países como África do Sul e outros organismos na busca de uma solução para evitar que o genocídio em curso em Israel seja mantido. Então, eu vejo isso como muito positivo e corajoso. Vou aproveitar a despedir-me dos meus dois convidados, habituais convidados residentes do Conexão Angola, Wellington Calazans e professor Almeida Henriques. Muito obrigado pela disponibilidade. Estaremos juntos no próximo sábado para mais uma edição deste espaço que olha para a geopolítica. Uma boa noite para os dois e obrigado pela disponibilidade. Ivan, boa noite. Eu gostaria de aproveitar um pouco desse momento, um dolo como Shima, levantado aí pelo professor Almeida Henriques, e falar também que o Brasil foi humilhado pela Argentina. Nem por isso eu mencionei com aspecto negativo, né? Futebol faz parte. Foram quatro. 4-1, exatamente. Então traduzindo para o público que não fala quimbundo, um dolo como Shima é dor no coração, não é uma espécie de sentimento de dor. Então, muito obrigado, um bom fim de semana para você e ao nosso público, o professor Almeida também. Foi sempre uma honra estar aqui no programa e até a próxima semana.